Bom, vamos continuar então, né? Agora nós vamos partir para a parte dos exercícios. Vou utilizar aqui algo para nos ajudar. Vamos fazer então os exercícios que foram marcados aí na lista de vocês, na página 864. Eu vou fazer alguns, tá? Dúvidas nós temos ainda aí a semana que vem para tirá-los durante os nossos encontros online. Estou na página 864, vou começar então no exercício 3, tá? Teoricamente ele vai começando do mais fácil e vai até o difícil, então eu vou fazer o 3 e vou fazer uns do meio ali, né? E eu vou fazer o 11, que teoricamente é o mais complicado, tá? Bom, então como é que nós começamos aí o exercício, né? Nós apresentamos a função f de x e y, né? Então na página 864, exercício 3, f de x, y, x ao quadrado mais y ao quadrado. E a expressão que vem na frente, né, nós colocamos esse SA, né, que significa sujeito a x vezes y igual a 1. Né? O que significa então esse sujeito a? Né? Eu quero maximizar ou minimizar essa função aqui, sujeito a esta restrição de que x vezes y tem que ser igual a 1. Tá? Você pode escrever também como uma função implícita, né? De acordo aí com o que nós conhecemos, para você poder fazer as derivadas, né? Reconhecê-las em termos de curva de nível, que é o que o método Lagrange faz. Bom, então a primeira etapa ela é sempre essa daqui, né? Você vai derivar f parcialmente em relação a x e vai igualar lambda vezes a derivada parcial da g de x, né? Quem é essa g? É essa restrição aqui que é imposta. Então, a g significa x vezes y igual a 1, ou x vezes y menos 1 igual a 0, né? Pensando na derivação parcial. E a derivada de f em relação a y igual a lambda vezes a derivada parcial da g em relação a y, né? Lembrando que a g é essa daqui. Não importa quantas variáveis tem, pode ter 3 variáveis. Se tivesse mais uma, seria z. Então, seria del f del z igual a lambda del g del z. Tá? E assim sucessivamente. Não vou ficar toda hora repetindo, né? Porque isso daqui é dos exercícios, então sempre vai ser essa regra aqui. Então, a primeira, né? Vou derivar parcialmente em relação a x, a minha f de x e y, então a minha derivada parcial em relação a x, né? 2x, isso aqui vai para zero. Então, 2x, né? Estou fazendo isso daqui. Igual a lambda. Agora eu vou fazer a derivada parcial da g em relação a x. Então, a derivada parcial da g, né, em relação a x vai ficar y, né? Menos 1, vai para zero. Então, eu vou ter apenas y aqui. Então, lambda vezes y. Tá bom? E agora a mesma coisa para y. Derivada parcial em relação a y, 2y, é igual a lambda que multiplica a derivada parcial em relação a y, que vai ser x. Derivada de menos 1, que é uma constante, vai dar zero. Então, lambda x. Então, eu tenho essa restrição e a minha última restrição, que é sempre a restrição, né, sujeita a minha g de x, y. Então, essa daqui, eu repito ela aqui embaixo. Tá bom? Então, qual que é a onda desse exercício aqui? Né? Você tem que ter alguma criatividade para encontrar e para resolver esses 3 exercícios. Então, quais são as informações que você sempre vai utilizar? Esse lambda tem que ser igual. Se ele não for igual, alguém aqui vai ter que ser zero, ou y ou x vai ter que ser zero. Sempre que possível, você vai analisar lambda zero, ou x igual a zero, ou y igual a zero, ou os dois igual a zero, né? E sempre você tem que verificar se a restrição está satisfeita. Então, por exemplo, se o meu lambda aqui for igual a zero, né? Se isso aqui for igual a zero, implica que 2x é igual a zero, logo x tem que ser igual a zero. Como x vezes y tem que ser igual a 1, x não pode ser zero. O mesmo vale para essa restrição aqui. Se meu x for igual a zero, eu tenho que y vai ter que ser igual a zero, necessariamente. E eu não posso, porque eu tenho essa restrição, x vezes y é igual a 1. Tá?
O mesmo vale para o lambda. Se o lambda for igual a zero, x e y tem que ser igual a zero. X vezes y não pode ser igual a zero, tem que ser igual a 1. Tá? Então, de cara, o que eu já observo aqui? Nem x, nem y, nem lambda tem que ser igual a zero, porque senão vai furar essa restrição aqui. Beleza. O que está fácil aqui para verificar? Está fácil que eu posso isolar em relação a lambda e isolar em relação a lambda. Então, é isso que eu vou fazer. De 1, eu vou isolar em relação a lambda. Tá? Então, aqui, ó, só passei o y dividindo aqui, ficou 2x dividido por y. Que é esse aqui, ó, lambda é igual a 2x dividido por y. Vou fazer a mesma coisa aqui com 2. Tá? Eu vou isolar lambda, eu vou passar x dividindo. Então, vou ficar aqui, ó, com lambda igual a 2y igual a x. Então, lambda aqui, eu posso igualar essa expressão a de baixo. Né? Igualando essa expressão aqui, então, né? Essa igual a essa, eu passo aqui multiplicando, simplifico esse 2 com esse 2, temos que x ao quadrado é igual a y ao quadrado. Tá bom? Então, x ao quadrado é igual a y ao quadrado. Passando, então, a raiz quadrada para o lado de cá, né? Posso fazer isso aqui, ó, fazendo x é igual a raiz quadrada de y ao quadrado, né? Vai ficar x é igual a mais ou menos y, né? Porque se eu jogar o mais y aqui, né? Vai ficar mais y ao quadrado, simplifica com a raiz quadrada, vai ficar mais y. E se eu jogar o menos y aqui também pode. Porque se for menos y, vai ficar menos y ao quadrado, né? Que vai ficar y ao quadrado de novo, porque o quadrado come sinal de menos, simplifica, então vai ficar x mais ou menos y. Tá? Que é isso daqui. Isso é um y, tá? Não é um g, não. Deixa eu apagar aqui a cabeça. Colado que eu fiz aqui. Então, foi aquilo que eu tinha dito, né? X é igual a mais ou menos y, tá? Bom, como x é igual a mais ou menos y, agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir na restrição 3, né? Restrição 3 é essa daqui, ó. X vezes y tem que ser igual a 1, né? Então, é imediato. Substituo y, vou substituir mais y aqui, né? Então, eu tenho que, aqui, ó, y vezes y tem que ser igual a 1, que é isso daqui, y ao quadrado é igual a 1, né? E passo a raiz quadrada aqui no 1, y é igual a mais ou menos 1, tá? Bom, aí o que eu observo, né? Como eu já tinha encontrado aqui que x tem que ser igual a mais ou menos y, e y deu mais ou menos 1, então fechou. X é igual a y, que é igual a mais ou menos 1. Só que por conta da restrição 3 aqui, eu não posso fazer x igual a 1, y igual a menos 1, ou x igual a 1, y menos 1, ou x igual a menos 1 e y igual a 1, porque vai ficar menos 1 vezes 1, né? Ou 1 vezes menos 1, que vai dar menos 1. Então, necessariamente, x tem que ser 1, y tem que ser 1, ou x tem que ser menos 1 e y tem que ser menos 1, tá? Para poder satisfazer essa restrição. 1 vezes 1, 1, menos 1 vezes menos 1, 1 também. Então, os possíveis pontos são, né, de x e y, né? Eu não coloquei aqui, né, mas eu deveria colocar x e y, né? Tem que ser 1, 1 e menos 1, menos 1, tá? Substituindo na f de x e y, né, para encontrar quem que é máximo e quem que é mínimo. Então, eu tenho que 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a 2, menos 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado é igual a 2. Eu estou substituindo nesta função aqui. Depois que você encontra os resultados de x e y, você vai voltar para cá, e vai substituir aqui para ver qual que é máximo e qual que é mínimo. Tá? Você encontrou os resultados, né, de máximos e mínimos aí possíveis, você vai verificar quem que é máximo e quem que é mínimo. Então, encontrei 1, 1, menos 1, né? Como está ao quadrado, vai comer o sinal, né? Então, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 2, menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 1 mais 1 igual a 2, tá? Então, assim temos que o valor mínimo de f de 1, 1, f de menos 1 é igual a 2, uma vez que f de x, y, x ao quadrado mais y cresce indefinidamente. O que é usual de você fazer agora aqui, né? Você pega qualquer valor que
que satisfaz essa restrição aqui. Então, por exemplo, pega x igual a 2, né? Se x for igual a 2, y vai ser igual a 0,5 para poder dar 1. E substituir nessa função, né? O que você vai ver? Você vai ver que qualquer outro valor jogado nessa função que satisfaça essa restrição 3, né? Que x vezes y é igual a 1, sempre vai dar maior. Então você pode, dessa forma, verificar que o valor que você encontrou é o valor mínimo, tá bom? Sempre tem o teste da segunda teste da segunda derivada, que é da Hessian-Orlado, é um negócio um pouquinho mais chato de se fazer, né? Em cálculos um pouco mais avançados a gente acaba utilizando, mas aqui o suficiente é isso. Você vai contrapor o valor que você achou com outros valores, né? Você vai verificar que o valor que você achou ele vai ser ou máximo ou mínimo, né? Dentro daquela restrição ali que você achou, né, do inicial que foi dado. Tá? Muito bem. Vamos fazer então agora o número 5. Mesma parte do mesmo princípio, tá? Eu tenho uma f de x, né? F de x, y ao quadrado menos x ao quadrado, sujeito a 1/4 de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então tem a minha função, tem a minha restrição. Aquela hora eu escrevi ela de uma forma implícita, que eu não vou escrever, porque vocês viram que não tem muita necessidade. O que eu vou fazer? Eu já vou partir então para resolver a primeira restrição aí do problema, tá? Então, a primeira aí, ó, equação 1, é a derivada parcial da f de x, y em relação a x, né? Derivada parcial em relação a x vai ficar menos 2x, tá aqui, é igual a lambda, multiplicado pela derivada parcial em relação a x, né? 2/4, então lambda multiplicado por 2/4 vezes x, tá? Primeiro aqui. Como essa função aqui está muito fácil de trabalhar, eu já vou dar uma resolvida nela, né? Você verifica que você pode simplificar isso com isso, passar isso aqui multiplicando, enfim, né? Então, resolvendo aqui, né? 2 dividido por 4 meio, né? Simplifico esse x com esse x, passo esse 2 aqui multiplicando, vou ficar com lambda igual a menos 4. Já achei o valor para lambda, tá? Esse aqui é meu menos 4. E vou fazer agora a derivada parcial em relação a y. Então, derivada parcial em relação a y, 2y, é igual a lambda, que multiplica a derivada parcial, né, da g de x, y aqui, né, derivada parcial em relação a y, 2y. Então, o que eu tive aqui? Facilmente, 2y é igual a lambda, que multiplica 2y. Está bem fácil de observar que lambda vai ser igual a 1. Bom, então nesse caso aqui, ó, quando eu tenho lambda resolvível para dois valores diferentes, né? Não se desespere, é o melhor resultado possível. Por quê? Porque implica que necessariamente um x ou um y vai ser igual a zero. Por quê? Porque você não pode ter lambdas com valor diferente, né? Então, em algum momento você vai ter ou x igual a zero ou y igual a zero. E aqui você verifica que o lambda ele é negativo. Na aula eu havia dito que o lambda ele tem que ser maior ou igual a zero. Ele tem que ser maior ou igual a zero para o caso de maximização. Quando o lambda ele é negativo, ele vai estar minimizando o teu problema, né? Então qualquer valor relativo a esse lambda aqui que a gente vai achar vai ser um valor de mínimo. Obviamente a gente vai jogar na função e vai verificar isso, tá? Mas o lambda com o valor negativo ele é um indicativo de minimização, né? Porque no encontro lá das duas curvas de nível, né, o valor positivo do lambda ele indica que a curva de nível da restrição ela está se deslocando para cima, então ela tem uma trava, né, de máximo. Quando o lambda é negativo, significa que a curva está se deslocando para baixo, então ela tem uma trava, né, uma curva de nível que trava a função ela para o lado de baixo, tá bom? Beleza, então nesse caso aqui necessariamente você vai ter um x igual a zero ou y igual a zero, por conta desses lambdas aqui diferentes. E aí é bem imediato, né? Você vai resolver tudo pela restrição.
você vai verificando que a restrição ela é quem manda no jogo todo, né? Essa primeira parte aqui é para você encontrar alguns indicativos a respeito de como é que o x e o y vai funcionar. Mas, no final das contas, quem manda no jogo é a restrição. Então, como os lambdas são diferentes, primeira coisa que você pode sugerir é que o x seja igual a zero. X igual a zero, né? Se o x igual a zero, y ao quadrado é igual a 1, y ao quadrado é igual a 1, isso implica que y é mais ou menos 1, passando a raiz quadrada aqui nos dois lados. E no segundo caso, se y é igual a zero, implica que, y é igual a zero, implica que 1/4 de x ao quadrado vai ser igual a 1, que é o que eu tenho aqui, né? Passo o 4 aqui multiplicando, passo a raiz quadrada, eu vou ter mais ou menos 2. Então, se o x for igual a zero, eu tenho os possíveis valores aqui, y mais ou menos 1. E se y for igual a zero, eu tenho os possíveis valores para x mais ou menos 2. Tá? E agora eu só jogo isso na minha função inicial. Tá? Então, eu tenho, no primeiro caso, por x igual a zero, o y pode ser menos 1 ou 1. Ou, para o caso do y ser igual a zero, x pode ser 2 ou menos 2. Foram esses resultados que nós obtivemos. Jogando isso na minha função, né, como está ao quadrado, vamos ver aqui a função. A função é essa daqui, ó, y ao quadrado menos x ao quadrado. Como está ao quadrado, o fato de ser menos ou mais não faz diferença. Então, 0 menos 1, 0 e 1. 0 menos 1 vai dar a mesma coisa, né? Porque eu vou ter, então, aqui, ó, 0, né? Y ao quadrado menos x. Então, o 1, né? Tanto faz 1 e menos 1 ao quadrado. 1 menos 0, valor 1. A gente vai ver que isso aqui é um valor máximo. E para o x igual a 0, para o y igual a 0, perdão, eu tenho x igual a 2, x igual a menos 2, né? Y 0 ao quadrado vai ser 0, naturalmente, menos 2 ao quadrado, né? Então, aí, relembra que é 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado, né? Que vai dar menos 4, que vai ser o valor mínimo. Então, só para relembrar o que eu disse agora há pouco, né? O valor aqui do lambda menos 4, né? Está relacionado com quem? Com o fato do y necessariamente ser igual a zero, e o x é que vai fazer esse valor mínimo de menos 4, esse valor mínimo, aqui ó, o valor do lambda menos 4 vai implicar o y igual a zero e vai fazer o x ser mais ou menos 2, né? Porque o x aqui tem um sinal negativo, né? Então, quanto maior o x, mais negativa fica a função. Tá bom? Sem erro. Agora eu vou fazer mais um, vou fazer o número 6 agora. O número 6, vou fazer ele porque ele tem uma exponencial, né? E às vezes a gente pode agarrar nisso daqui. Então, não tem dificuldade nenhuma mais, né? Via das dúvidas. Então eu tenho uma função que é exponencial de x vezes y, sujeita a x ao cubo mais y ao cubo igual a 16. Tá? O que eu faço então? Primeiro passo, né, derivo parcialmente em relação a x, né? Eu tenho que exponencial de x vezes y, derivada parcial, né? Eu faço aqui a derivada, né, do expoente em relação a x, vai dar y. Repito aqui, exponencial de x vezes y é igual a lambda, que multiplica agora a derivada parcial da minha g em relação a x, então 3x ao quadrado. Faço a mesma coisa em relação a y agora, derivo parcialmente em relação a y, eu vou ter x, né, que multiplica exponencial de x e y, lembrando que eu estou derivando aqui o expoente em relação a y, é igual a lambda que multiplica 3, né, aqui é a derivada parcial em relação a y, 3y ao quadrado. Então, restrição 1 e 2, e a terceira restrição sempre é a restrição dada. A terceira restrição é sempre a restrição dada inicialmente. Então, eu tenho que satisfazer essas três restrições ao mesmo tempo. Como é que eu faço aqui, né? Tá bem fácil de observar que se você multiplicar esse lado aqui por x, esse lado aqui por x, e esse lado aqui por y, esse lado aqui por y, esse cara vai ficar igual a esse. É igualzinho o exercício que nós fizemos na aula com os slides, né? Multiplica a variável aqui nos dois lados, você vai encontrar exatamente a mesma expressão aqui do lado esquerdo, né? E se essas duas expressões são iguais, depois que eu multiplicar x aqui, y aqui, eu posso igualar as duas, né?
encontrar aqui um possível valor para y. É isso que eu vou fazer. Ó. Por 1 e 2, né? Separei elas aqui. Multipliquei por x aqui e por x aqui, né? Então, aqui, ó, por x e por x, aqui vai ficar o cubo agora, como é que está aqui, ó. E multipliquei y aqui e o y ao quadrado vai ficar o y ao cubo, né? Essas duas expressões, conforme eu falei, vão ficar iguais. Aqui eu esqueci de repetir o x, né? X aqui, ó. O y está aqui, agora está tudo certo. Então essa expressão é igual a essa. E eu vou igualar então essas duas expressões. Igualando, ó, dá lambda 3x ao cubo é igual a lambda 3y ao cubo, né? Simplifico esse lambda com esse 3 com esse 3, vou ficar com x ao cubo é igual a y ao cubo. Tá? Esse daqui vai implicar que x é igual a y, porque você não pode ser mais ou menos 1, né? Mais ou menos y, porque se for menos y, vai ficar menos vezes menos, vezes menos vai ficar um cara negativo. Então, quando é o cubo, né? Pensa, por exemplo, em menos 1. X ao cubo igual a 1, né? Então, não pode ser mais ou menos 1, porque se for menos 1, é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que vai dar menos 1, né? Então, necessariamente é 1 ou menos 1. Não é mais ou menos... Perdão, é 1, né? Só 1, não pode ser menos 1. Tá? Então aqui não tem aquela coisa do mais ou menos por conta aqui do cubo. Tá? Então eu tenho imediatamente que x é igual a y. E aí tem aquela coisa que eu falei para vocês de analisar a possibilidade do lambda ser igual a zero. Vamos analisar aqui. Ó. Então a gente pode voltar aqui mesmo. Ó. Se o lambda for igual a zero, implica o quê? Né? Como o exponencial de zero... Perdão. Se o lambda for igual a zero, né, vai implicar que necessariamente o y tem que ser igual a zero, né, porque a exponencial nunca é valor zero. Ela sempre vai ser diferente de zero. Mesmo se ela for elevada a zero, ela vai dar 1. E se o lambda for igual a zero, também implica aqui que o x tem que ser igual a zero. Então o y tem que ser igual a zero, o x tem que ser igual a zero. Se eu suponho que lambda seja igual a zero, e não satisfaz a minha restrição. 0 mais 0 vai ser diferente de 16. Né? Y ou x pode ser igual a zero? Também não pode. Porque como eu encontrei que x tem que ser igual a y, se x for zero, y tem que ser igual a zero. De novo, não satisfaz a minha restrição. De novo, vocês veem que a restrição está mandando em tudo. Beleza, encontrei que x é igual a y, agora eu vou fazer o quê? Substituo na minha restrição aqui 3. Né? Escolho uma das duas, né? Vou escolher x, então vai ficar 2x ao cubo, né? X ao cubo mais x ao cubo, 2x ao cubo igual a 16. 2x ao cubo igual a 16. 16 dividido por 2, 8. X ao cubo igual a 8, x igual a 2. Tá? Como x é igual a 2, implica que y é igual a 2. Então eu já tenho minha resposta. Substituindo aqui, né? Eu vou ter 2 vezes 2, exponencial de 4. Que é isso daqui, exponencial de 4. Isso daqui vai ser o valor máximo, né? Substitui aqui qualquer outro valor possível dentro aqui dessa restrição, vocês vão verificar que sempre vão ser valores menores. Por exemplo, pensa na possibilidade do x ser igual a zero, tá? Aí, naturalmente, o x ser igual a zero, eu estou fora aqui da restrição do meu Lagrange. Eu só estou querendo pegar um valor qualquer dentro da minha restrição. Então, se x for igual a zero, né, não importa, nem vai ser... o y vai ser igual a raiz cúbica de 16, não importa o valor, porque 0 vezes qualquer valor do y, exponencial de 1, que é menor do que exponencial de 4. Então, você pode afirmar que o valor aqui, então, é menor, então eu tenho o valor máximo aqui da minha f de 2, 2. Tá? Como só deu esse valor, eu não posso, eu não encontro aqui valores que representa o mínimo aí da função, tá? Só encontro o valor que pode ser o máximo. Muito bem. Agora, para finalizar, eu estou pegando basicamente a maioria dos casos aí que aparecem, né? São possíveis casos, né? As caras se repetem muito. Ou você isola em relação a lambda, né?
iguala os lambdas, ou você faz alguma jogadinha que você pode igualar as duas expressões. Enfim, sempre aparece aí alguma coisa aí para você fazer, né? Então tem que fazer exercício, quebrar um pouquinho a cabeça que a coisa sai. Se não sair, né, tem que entrar em contato e tirar suas dúvidas. Muito bem, eu vou fazer esse aqui então, que teoricamente é o mais complicado, né? E eu convido a vocês a fazer o 12 aí, tá? Outra coisa, tem alguns exemplos que eu não fiz no livro e que eles são bem interessantes. Então, se eu não me engano ali, eu acho que eu fiz o exemplo 1 na aula, eu tenho o exemplo 2, exemplo 3, que são exemplos bastante interessantes aí, possuem uma cara muito parecida com estes exercícios que nós resolvemos aqui, tá? Então agora eu tenho 3 variáveis, tenho essa restrição aqui, né? Então já começo fazendo minhas contas aí, né? Derivada parcial da minha f em relação a x, 2x, né? Bem fácil, né? O resto é constante, dá zero, que é igual a lambda, derivada parcial em relação a x, 4x ao cubo. Só tenho esse x aqui, então é imediato. Bom, verifique que vai dar muito... Como as expressões são iguais, os resultados vão ser bem repetidos, né? 2y é igual a lambda 4y ao cubo. Aqui eu errei, né? Eu botei 4 mais 2. 2z. Que é igual a lambda 4z ao cubo. Tudo igual, né? Resolveu um, resolveu o resto. E aí, então, o que você pode verificar aqui, né? Esse exercício aqui é muito parecido com o exemplo que tem no livro, tá? Ele é exatamente um exemplo que tem no livro. Então, dá uma olhadinha nos exemplos ali antes do exercício, repete ali, tenta fazer igual, você vai ver que é a mesma cara, tá? Muito bem, então, o que eu vou fazer nessa primeira expressão? Eu vou isolar em relação a lambda, né? Eu simplifico esse 2 com esse 4, então esse 2 aqui vai virar 1. Eu simplifico esse x com x ao cubo, então esse x some aqui vai virar x ao quadrado, então eu tenho 1 que iguala a lambda multiplicado por 2x ao quadrado. Isolo em relação a x ao quadrado, tá? Vocês vão ver já por quê. De novo, é o mesmo exemplo que tem no livro. E uma vez que eu fiz isso para o x ao quadrado, verifique que para todos vão ser iguais, porque são todos com a mesma cara, né? Então, o que vale para x ao quadrado, vale para y ao quadrado, vale para z ao quadrado. Tudo 1 sobre 2 lambda. Bom, uma vez que eu achei que é x ao quadrado, y ao quadrado e z ao quadrado, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir isso dentro da minha restrição, né? Como eu tenho x quadrado, y ao quadrado e z ao quadrado, que está aqui escondido, é só eu substituir essas mesmas expressões aqui, porém elevar ao quadrado de novo, porque quando eu elevar ao quadrado aqui e elevar ao quadrado aqui, vai ficar x à quarta e esse cara aqui ao quadrado. A mesma coisa vale para y ao quadrado e z ao quadrado, tá? Então, o que eu fiz? Peguei na minha restrição, né, que agora tem o valor 4, e substituí x ao quadrado elevado ao quadrado, né, para ficar a quarta. Y ao quadrado para ficar, de novo errei aqui, a quarta. E z ao quadrado elevado ao quadrado para ficar z à quarta igual a 1. E resolvo isso, tá? Bom, aqui, o que acontece? Posso ter lambda igual a zero? Se eu tiver lambda igual a zero, necessariamente x, y e z também vão ter que ser iguais a zero, né? Porque esse aqui vai ficar zero, então 2x igual a zero, x tem que ser igual a zero, y tem que ser igual a zero e z tem que ser igual a zero. Só que as 3 iguais a zero não satisfazem a minha restrição, porque eu vou ter 0 mais 0 mais 0, 0 não é igual a 1. Porém, contudo, todavia, né, agora eu posso ter uma das variáveis igual a zero e as outras duas não. E duas variáveis iguais a zero e a outra não. Ou as 3 variáveis diferentes de zero, tá? Por quê? Porque aqui, ó, o que acontece? Se x for igual a zero, né, o lambda pode ser diferente de zero e eu vou ter 0 igual a zero. O y pode ser igual a zero e o lambda vai ser diferente de zero. E o z pode ser igual a zero com lambda diferente de zero, que eu vou ter 0 igual a zero. Tá? Então eu tenho 3 casos, tá? Um caso, né? 3 casos que satisfazem essas 4 restrições. Um caso é, as 3 são diferentes de zero, 2 são diferentes de zero e uma igual a zero, e
duas são iguais a... Perdão, vamos lá de novo. As três são diferentes de zero, tá? Uma é igual a zero e as outras duas são diferentes, e duas são iguais a zero e uma só que é diferente de zero, tá? Esses três casos satisfazem essas quatro restrições aqui. Então, de novo, sempre tem que avaliar se eu posso ter x ou y, nesse caso aqui o z, né, iguais a zero, se está dentro das minhas contas. Esse é o ponto, tá? Bom, então eu vou fazer caso por caso. Então, o primeiro caso, verifique que as contas são sempre muito fáceis, tá? O que é difícil aqui é a sacada, tem que ter sacada. Então, o primeiro caso, as três são diferentes de zero. Então, se as três são diferentes de zero, observe aqui que tá fácil, né? 1 ao quadrado vai ser 1 e 2 lambda ao quadrado vai ser 4 lambda ao quadrado. Então, como os denominadores são iguais, né? Eu repito aqui o denominador e faço 1 mais 1 mais 1, que vai dar 3. Então, tenho 3, 4 lambda ao quadrado, que é igual a 1. Passo aqui multiplicando, 4 lambda ao quadrado é igual a 3. Isolo aqui lambda ao quadrado é igual a 3 quartos. Tá? E aí, então, eu tiro a raiz quadrada, né, do lambda, vai ficar mais ou menos, aqui, ó, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 4 é 2, então tem aqui mais ou menos raiz quadrada de 3 dividido por 2. Tá? E aí, o que eu faço agora, né? Agora, o que eu faço? Como as três variáveis, elas são iguais, né? Porque elas estão igualadas... Perdão. Como as três variáveis são iguais, né? Porque elas estão igualadas à mesma coisa, se eu encontro o resultado de uma, eu encontro o resultado das três. Então, eu tenho que substituir aqui nesse lambda. Tá? Substituindo aqui nesse lambda, eu vou pegar o com sinal positivo. Mas tanto faz, né? Porque estou botando sinal positivo aqui, vou botar mais ou menos aqui, né? Simplifico esse 2 com esse 2, eu vou ter mais ou menos 1 sobre... aqui está ao quadrado, né? Então eu tiro a raiz quadrada... perdão, eu simplifico e tiro a raiz quadrada de novo. Então vai ficar a raiz quadrada da raiz quadrada de 3, que é 4. Né? Então vou ficar aqui mais ou menos 1 sobre a raiz quarta sobre 3, tá? Que é igual a y, que é igual a z. Então, em tese, vamos lá, né? As possíveis respostas aqui... Esbarrei aqui na minha câmera. As possíveis respostas aqui, elas são todas as combinações possíveis de x, y e z com esse mais ou menos, tá? Então, eu posso ter x positivo, y e z negativo. Eu posso ter y negativo, x e z positivo, eu posso ter negativo, negativo com negativo, eu posso ter várias coisas aqui, eu tenho várias possibilidades de resposta por conta desse mais ou menos aqui. Mas, qual que é a notícia boa? A notícia boa é que a minha f de x ela é tudo ao quadrado, né? Então, x, y e z, não importa qual combinação que você tiver aqui, positivo e negativo, que você vai levar ao quadrado e vai ficar tudo positivo. Então, por isso que eu fiz uma notação mais simplesinha aqui mesmo, né? Indiquei que é mais ou menos 1 sobre a raiz quarta de 3, que é igual a y, que é igual a z. Tá? Não precisa fazer as variações todas aí. Para o caso 2, o que nós vamos supor? Né? Nós vamos supor, nessa restrição aqui que nós encontramos, ó, que um dos três é zero, tá? Então, qualquer um dos três, tanto faz. Então, esse aqui é zero. Então, vou trabalhar com essa restrição aqui, tá? Esse aqui é zero, vou trabalhar com essa restrição, que é esse caso aqui, tá? Então, trabalhando então com, digamos, tem um zero aqui, né? Então, trabalhando com um que seja igual a zero, ou x ou y, z, tanto faz, que seja igual a zero, eu vou ter isso daqui. Né? De novo, a parte de baixo é 4 lambda ao quadrado, né? 1 mais 1, 2. Então, passo esse cara aqui multiplicando, vou ficar 4 lambda ao quadrado igual a 2. Lambda, de novo, é mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Vou substituir em x, ou y e z, tanto faz. O lambda, né? Então, eu tenho aqui, botei o mais ou menos aqui, tanto faz, tá, gente? Botei o mais ou menos aqui, então, eu tenho 2 dividido pela 1 sobre raiz quadrada de 2, que vem aqui desse lambda.
E faço aquele esquema que a gente conhece, né? Repito o primeiro, inverto o segundo, então vou ter raiz quadrada de 2 sobre 2, né? E vou fazer uma fatoração aqui para o resultado ficar mais bonito, né? Multiplicando por raiz quadrada de 2 em cima, embaixo, né? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai ser igual a 2, simplifico, então vou ter mais ou menos 1, né? Dividido por raiz quadrada de 2. E aí vale aquela mesma história, né? Eu tenho duas variáveis que podem ter quaisquer combinações possíveis. Eu tenho x igual a 0, y positivo, z negativo, ou y igual a 0, x positivo com z positivo, ou x negativo com z positivo, enfim. Todas as variações positivo com negativo com uma das variáveis igual a 0 são possíveis. Não preciso escrever todas. E por último, vou considerar então que o caso 3. Aqui eu escrevi então só o que eu falei, né? X ao quadrado, y ao quadrado é 1 sobre raiz quadrada de 2. Vou considerar z igual a 0, então x igual a y é mais ou menos, tirando a raiz quadrada aqui, né? Vai ser mais ou menos 1 sobre raiz quadrada quarta de 2, tá? O x ao quadrado que é mais ou menos 1 sobre raiz quadrada de 2. Aí eu tiro a raiz quadrada e vai ficar o 4 raiz quadrada de 2. Beleza. E o último caso aqui é o caso 3, que eu tenho duas soluções de canto. Duas soluções de canto é número de variáveis que é igual a 0, tá? Aqui uma solução de canto, só uma das variáveis é igual a 0, duas soluções de canto. Tem, por exemplo, x e y igual a 0. Então, é o caso mais simples, né? Vou ficar com, seria isso daqui, né? 0 mais esse cara aqui. Eu vou isolar em relação a lambda de novo, né? 4 lambda ao quadrado igual a 1, lambda mais ou menos meio. Substituindo aqui em x ao quadrado, ou y ao quadrado, z ao quadrado, tanto faz, né? Simplifico 2 com esse 2. Vou ter x mais ou menos 1 com y igual a 0 e z igual a 0, tá? Aí, de novo, todas as combinações são possíveis. E aí eu vou jogar esses resultados na minha função. Então, para o caso 1, eu tenho, né, essas três variáveis aqui, aí não importa se é negativo, positivo, negativo, qual combinação, né, vai estar tudo ao quadrado. Então, o que eu vou ter? 1 sobre a raiz quarta de 3, né? Isso aqui é a mesma coisa de 3 sobre 1 quarto, né? Você multiplica por 2 vai dar meio, que isso aqui então vai virar uma raiz quadrada, né? Os denominadores são iguais, então 1 mais 1 mais 1, 3. Então eu tenho aqui a raiz quadrada de 3, vou fatorar e vou encontrar o valor raiz de 3. Tá? Mesma coisa daquela hora, né? Multiplico raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9, que é 3. Simplifico, só vai sobrar a raiz de 3. No caso 2, eu tenho o valor 1 sobre a raiz quarta, né? De 2. E uma delas é 0. De novo, né? Isso aqui vai virar uma raiz quadrada de 2. 1 mais 1, 2, né? Porque os denominadores são iguais. Então eu tenho 2 sobre a raiz quadrada de 2. Fatoro raiz quadrada de 2, né? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é 2. Corto esse 2 com esse 2. Cheguei na raiz quadrada de 2. E o caso 3 é quando dá 1, né? 1 ao quadrado, 0, 0 igual a 1. Então, o que eu tenho? O maior valor possível é a raiz de 3. O maior valor possível é a raiz de 3. A raiz quadrada de 2 está na intermediária, então ela não é máximo nem mínimo. E o menor valor é o valor 1, né? Dos três casos. Então, eu tenho máximo, perdão, é a raiz de 3. E o mínimo é o valor 1, tá? Bom, o que acontece então, como vocês verificam, que geralmente as contas são relativamente simples, né, de serem feitas. O que pega mais aqui realmente é a questão da sacada, como é que resolve os exercícios, tá? Então, de novo, faço os exemplos aí do livro que eu não fiz em sala de aula, que eu não fiz nas aulas, também não fiz aqui. Vou deixar para vocês fazerem, está bem detalhado lá no livro. E tenta entender o funcionamento dessa história toda aí, e dúvidas, entre em contato, tá bom?
Nos vemos então. Semana que vem apenas estou no horário marcado apenas para tirar dúvidas. E já na próxima semana, né, daqui a 15 dias, nós temos a nossa prova. Então, tchau, tchau, até mais.